Aí aqui, como a gente tinha visto na aula passada, no final da aula passada, a gente começou a ver essa parte da análise fasorial das impedâncias, que seria o circuito RL, RC. A gente viu aquela parte de RLC série e a parte de RLC paralelo ficou para a aula de hoje, né? Aí, deixa eu tentar passar aqui. Aqui. A gente falou sobre esse circuito aqui. Eu vou dar uma revisão breve sobre ele. Se tiverem alguma dúvida, podem falar. E daí a gente já tira as dúvidas e passa para o próximo bloco. Pronto. Aqui o circuito RLC série. A gente tem uma fonte de corrente. Oi? A gente tem aqui uma fonte de tensão alternada, U, que está conectada em série com um resistor, um capacitor e um indutor. Certo? Aí aqui, fazendo a lei das margens, a gente sabe que a soma dessas três tensões aqui, ela é igual à tensão total que eu tenho no circuito. A tensão fornecida para o circuito, né? Aí aqui, esse tipo de circuito, ele é o que a gente vê na prática, que é a mistura desses três componentes que a gente tem aí, que seria resistores, capacitores e indutores, e de acordo com o circuito que a gente quer, eles vão ter proporcionalidades diferentes. O capacitor pode ser maior do que o indutor, e aí a gente viu que tem essas três situações que podem acontecer nesse circuito, né? Que vão dar, no caso, base para as equações que a gente vai descobrir. Aí, no caso, a primeira situação desse tipo de configuração seria com a tensão do indutor maior que a tensão no capacitor. Ou seja, a tensão que eu tenho aqui no indutor, ela é maior do que essa tensão nesse capacitor aqui. Certo? Aí aqui, considerando o de L maior que o de C, notamos que como resultado a corrente fica atrasada de um ângulo φ em relação à tensão aplicada. Por quê? Vamos lá. Vocês lembram que no circuito indutivo, né? Circuito RL, que tem um indutor, no indutor a corrente ela é atrasada em relação à tensão de 90 graus, né? Aqui é a tensão no indutor, aqui é a corrente no indutor. 90 graus. Aí quando a gente fala que nesse circuito RLC, com essa situação de U de L, que é a tensão no indutor, ser maior do que a tensão no capacitor, a gente fala que o circuito é predominantemente indutivo. Porque lembra lá que o indutor e o capacitor são inversos, ou seja, um é como se um estivesse cancelando com o outro. Então, eu tenho aqui, ó, a tensão no indutor, essa reta daqui, vamos supor que aqui seja 10, isso aqui seja um valor grande, né, 10, e a tensão no capacitor aqui, que seria esse vermelhinho que eu vou fazer aqui embaixo, esse vermelhinho aqui, vamos supor que seja 4, certo? Quando eu pego a tensão do indutor menos a tensão do capacitor, eu ainda vou ter 6 positivo. Eu vou ter 6 positivo ainda. Ou seja, quando eu faço a análise do diagrama fasorial do indutor e do capacitor, a tensão do indutor ela é para cima e a tensão do capacitor ela é para baixo. Então, se eu tenho 6 positivos ainda restantes dessa análise aqui, né, da tensão do indutor C10 e a tensão do capacitor C4, quando eu faço o de L menos o de C, eu tenho esse mais 6. E por ele ser positivo, aqui a gente já deu para analisar, porque, tipo, a gente tem o indutor aqui, certo? E o capacitor, a tensão do capacitor é como se tivesse esse módulo aqui, ó. Essa setinha que tá aqui para baixo, é como se fosse essa setinha daqui, ó. Certo? Então, de 10, que eu tinha falado anteriormente, que é a tensão do indutor, se eu tirar 4, ainda fica 6. Aqui, no caso, está fora de escala, mas é como se esse tamanho daqui, ó, tivesse 6. Certo? Aí, por isso que a gente fala que ele é um circuito predominantemente indutivo, porque ainda sobra essa parte do indutor, essa parte da tensão do indutor. Alguma dúvida?
Nada. Joyce, boa noite. Boa noite, Richard. Eu entrei agora na aula. Dá para você dar uma repassada nisso aí, por favor? Tá certo. Mas só avisando, tipo, eu acabei de começar, viu? Sim? Então, Ah, tá bom. Então, isso tá aqui é certo. como se fosse o primeiro slide ainda. Entendeu? Sim? Mas Ah, tá entendeu bom. essa parte Tranquilo. aqui? Eu entrei agora mesmo, nesse exato momento. Tá, vou explicar novamente, só para ficar claro para você. E ficar claro para quem tiver dúvida e Por gentileza. não se pronunciou, né? Pronto. Aqui no circuito, deixa eu Aham. voltar um slide só para ficar melhor. Nesse circuito RLC série, como eu tinha falado anteriormente, na prática a gente vai ter esses circuitos, tanto série quanto paralelo, de acordo com o que a gente vai querer, né? Aí, nesse tipo de configuração RLC série, a gente tem a fonte de tensão em série com resistor, capacitor e indutor. Certo? E cada componente desse ele tem uma tensão, ele tem uma queda de tensão sobre ele. Certo? Aí aqui quando a gente faz a Possível. lei das malhas, a gente sabe que a tensão total do circuito, que é a tensão que está sendo fornecida para o circuito, é U, vai ser igual à soma dessas quedas de tensões que eu tenho no cada componente. Perfeito? Ah, Aí entendendo. aqui, Perfeito. nessas condições, aqui, dessa configuração de circuito RLC série, a gente tem três configurações, que é o que eu estava explicando agora. A primeira configuração, a gente estava explicando que seria o de L maior do que o de C. É a primeira situação que a gente poderia encontrar nesse tipo de circuito. Aí, quando a gente encontra essa situação em que o de L é maior do que o de C, ou seja, a tensão no indutor é maior que a tensão no capacitor, a gente fala que esse circuito é predominantemente indutivo. Entendeu? Aí, Aham, possível. é a mesma coisa que falar quando a gente tem aqui no circuito indutivo, a gente tem a corrente I aqui, e no caso do circuito indutivo, a tensão ela é adiantada em relação à corrente. É a mesma coisa de falar que a corrente ela é atrasada de 90 graus, né? Em relação à tensão. Ah, Lembra disso? isso. Aham, o E relógiozinho. no caso do capacitor, no caso do capacitor, a tensão do capacitor ela é atrasada em relação à corrente de 90 graus. Aqui é 90 graus. Certo? Uhum. Aí aqui, uma Certo. coisa que vale relembrar é que o indutor, ele é o inverso do capacitor. Então, se eu tenho, a mesma coisa de analisar aqui, né? Se eu tenho que a tensão do indutor é 90 graus adiantada em relação à corrente, a tensão do capacitor é 90 graus atrasada em relação à corrente, certo? Atrasada. E com Ah, isso a gente tem aqui esse ângulo de 180 graus. Ou seja, eles são inversos um do outro, hum, entendeu? Aí, no caso aqui, aham. quando eu falo que o de L é maior do que o de C, então eu tenho que essa tensão de U de L aqui, ó, nesse diagrama fasorial aqui de lado, essa tensão de U de L Hum, é maior do que essa tensão que eu tenho aqui, U de C. E como eles estão no mesmo eixo, só que com sentidos opostos, né? Tá vendo essa isso. setinha daqui de lado? Pro lado? Essa setinha aqui de lado para Sim, baixo sim. é uma correspondente desse U de C aqui. Entendeu? É. Então, é como se eu Aham. tivesse cancelando eles dois aqui, ó. Porque aqui seria, é, vamos supor aqui, esse tamanho aqui de U de L tem a 4 e esse tamanho aqui também tem 4 de U de C também tem 4. Só que aqui, no caso de U de L, é Ah, mais 4 e aqui é menos 4. -4. Porque um tá para cima e outro tá para baixo. Aí vão se cancelar. Aham. Aí vai sobrar somente essa Possível. partezinha aqui, ó. 6, no caso. Certo? 6. Aqui, no Aham. caso, seria 6. Tá fora de escala, mas aqui seriam 6. 6 positivo, Tô porque tá para entendendo. cima. Por ser um indutor, entendeu? Hum, Aham. Aí, no caso, sobra essa partezinha aqui ainda, que é a parte do indutor. Por isso que a gente chama que esse circuito é predominantemente indutivo, porque ainda sobra essa parte indutiva. Hum, A parte capacitiva vai ser toda cancelada com o do indutor, mas ainda vai sobrar essa parte indutiva.
Entendeu? Uhum. Certo. Aí aqui é a mesma coisa de analisar também que a tensão no resistor aqui, ó, ela não está em fase com a corrente? Lembra lá que as tensões elas Isso. estão tá em fase com a corrente daquele circuito lá? Tá sempre em fase aqui. Uhum. Aham. Saúde. Aí pronto, é aqui com a corrente está aqui, ó. E o equivalente da tensão, que seria o de L menos o de C, que é justamente essa setinha daqui, com essa setinha daqui, ó, não vai sobrar essa parte aqui para Certo. cima? Então, isso aqui eu Aham. transpasso para cá, ó, vai ficar aqui e eu faço o total. Ou seja, o total é igual a raiz desse U de L menos U de C, que no caso Menos do o de exemplo que eu C. estava dando, seria 6. Isso aqui seria 6 Isso. naquele exemplo lá que eu dei, mais U de R, certo? Uhum. Aí eu encontraria o valor da tensão total no circuito, a tensão que está sendo fornecida por essa fonte aqui, Tô entendendo. certo? Alguma dúvida? Não, 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 perfeito. Perfeito, né? Aqui eu encontrei o valor da tensão e o ângulo. Vocês lembram que o ângulo daquela tangente é menos 1, ou arco tangente, do cateto oposto, que é tá aqui no eixo vertical, que seria esse U de L O de menos L. U de C, menos U de C, dividido pelo U de R. Certo? Isso aqui seria o ângulo, esse ângulo φ daqui de baixo, ó, daqui do meio. Ah, Alguma dúvida? tô entendendo. Possível. Perfeito. Positivo? Aham. Pronto. Aí essa é a primeira situação, o de L ser maior do que o de C. Aí agora a segunda situação, o de L ser menor do que o de C. Como eu tenho que o de C, que é a tensão no capacitor, ela é maior do que a tensão no indutor, então eu tenho que esse módulo que eu tenho aqui, essa setinha que eu tenho aqui de U de C, é maior do que essa setinha de U de L. E essa seta de U de L é exatamente essa seta daqui, ó. Só que com o sentido oposto. Aí a mesma Ah, história, vai se cancelar aqui, né? Isso aqui se cancela, mas ainda vai sobrar essa partezinha aqui, ó, de U de C. No caso, essa setinha pequena para baixo. Ainda certo. sobra, A seta vermelha. certo? Essa seta, essa parte aqui, ó. Deixa eu Uhum. apagar. Essa partezinha bem aqui, ó. Só que aqui, no Tô caso, entendendo. para baixo aqui, certo? Aham. Por conta da parte do capacitor. Aí aqui vocês lembram lá que eu tinha falado que no capacitor a corrente ela é adiantada de 90 graus em relação à tensão. Tem o de C e a corrente, aqui é a corrente. Aqui é a corrente de 90 graus. Aí quando eu falo que esse circuito é predominantemente capacitivo, é como se eu estivesse enxergando somente partes capacitivas dele. Quando eu estou utilizando indutores e capacitores, e eu tenho que a tensão no capacitor ela é maior do que a tensão no indutor, é como se ele estivesse sobressaindo esse indutor. Então, a gente considera como se tivesse somente um capacitor ali. Certo? Porque só vai sobrar essa parte capacitiva. Aí, com isso, a tensão total que eu vou ter, como eu tenho essa resultante aqui, ó, essa resultante capacitiva aqui, se eu transpor para cá, isso aqui vai ser o meu novo, vamos supor, meu U de X aqui, que é a soma, no caso, a subtração de U de L com U de C, né? Aí eu tenho esse valor de U de Hum. X, que é do tipo capacitivo, né? Que tá para baixo. E o ângulo vai ter que ser negativo aqui, ó. Tá para baixo também. Esse ângulo que a gente encontrou lá do ângulo igual a arco tangente,
de U de X com U de R, ele vai dar negativo. Isso aqui vai ter que ser negativo porque está para baixo. Certo? A gente vai fazer algumas questões disso hoje e espero que fique mais claro para vocês essa partezinha dos ângulos aqui. Aí, quando a gente fala que esse circuito é predominantemente capacitivo, é a mesma coisa de falar que nesse circuito a corrente fica adiantada da tensão de um ângulo φ, que é justamente esse ângulo que a gente vai encontrar aqui entre a tensão e a corrente. Certo? Alguma dúvida? Quer dizer, esse ângulo estando Não, né? sempre para baixo, ele vai ser negativo, mas estando para cima, ele vai ser positivo. Se esse ângulo é negativo aqui para baixo, é porque a gente tem essa parte. Deixa eu apagar aqui. A gente tem essa parte aqui, ó. Ele não está para baixo, o ângulo está para baixo, é porque a gente tem essa tensão para baixo aqui, para poder compor esse triângulozinho. E tendo essa tensão para baixo, é a mesma coisa de falar que é a tensão capacitiva, porque o capacitor, a tensão dele é para baixo. No caso, em relação à corrente, né? Tem que ver onde é que está a corrente. A corrente não está aqui? Isso. Estão entendendo? Aham. Se eu tivesse a corrente aqui, se eu tivesse... Oi. Pode continuar, depois eu pergunto. Tá bom. Se eu tivesse a corrente aqui, ó, no eixo de cima, e esse U que eu tenho aqui fosse aqui, eu tenho esse ângulo φ aqui. Lembra que isso aqui gira no sentido anti-horário, certo? Isso, anti-horário. Então a corrente ainda tá, adiantada em relação à tensão. E a característica que eu tenho dos componentes da corrente adiantada em relação à tensão é do capacitivo, do circuito capacitivo. Certo? Se eu tivesse esse U aqui, com esse outro ângulo φ aqui, esse U de 2, com esse ângulo φ de 2 aqui, essa parte aqui seria a parte indutiva, porque a tensão vai estar adiantada em relação da corrente. A tensão aqui não está adiantada em relação à corrente, porque está na frente. Uhum. Aí, nesse caso, seria Tá positiva. entendendo? Aqui, nesse caso aqui, esse ângulo seria positivo. E esse ângulo aqui seria negativo. Mas aí, em relação à corrente, né? Nesse diagrama que eu fiz aqui, nesse diagrama que eu fiz aqui, a corrente aqui, no caso, estaria em 90 graus. Não está em 90 graus? Está para cima? Então, se eu fosse encontrar o ângulo φ verde, eu teria que fazer menos φ aqui. Certo? Porque está abaixo do φzinho lá. Abaixo da corrente, né? Tá voltando para a corrente aqui. Se eu fosse encontrar o ângulo φ2, o ângulo que está o de 2 aqui, esse ângulo aqui de 2, eu teria que somar o φ aqui. Deixa eu refazer esse desenho mais bonitinho. Cadê? Não tem espaço. Eu tenho a corrente aqui. Tenho a tensão. Tenho essa outra tensão aqui. Aqui, assim. E aqui eu tenho o eixo. Aí eu tenho esse ângulo φ. Esse ângulo φ1. E eu tenho φ2 aqui. φ2. Tenho a tensão U de 1 aqui. E a tensão U de 2 aqui.
E em rosa aqui eu tenho minha corrente. Certo? Aí agora, analisando esse desenho que eu fiz aí de lado, vamos supor que a gente quer descobrir o ângulo entre a corrente I e esse o de 1 aqui, esse U vermelho. Aí vamos supor que eu tenha esse ângulo φ de 1, aqui do lado esquerdo agora, φ de 1 seja igual a 30 graus, e φ de 2 seja igual a 60. Certo? Aí agora eu quero descobrir quem é o ângulo entre a corrente, na verdade, o ângulo entre a corrente e esse eixo zero aqui, esse eixo de x, é 90, certo? Então a minha corrente ela tá a 90 graus. A corrente vai ter algum valor aqui de I com a fase 90. Certo? Deixa eu só ver o chat aqui que ele tá falando. Tá ouvindo agora melhor? Vamos ver só. Tá melhor. Aí eu Melhor tenho sim. essa corrente aqui. Pronto, eu tenho essa corrente aqui, que tá para cima, ela tá 90 graus em relação a esse eixo verde aqui. Esse eixo verde aqui que tá na horizontal. Certo? Aí, eu quero encontrar agora o ângulo U de 1. Qual é esse ângulo U de 1? Esse ângulo aqui, ó. Vamos supor esse ângulo beta. Quem é esse ângulo? Aí eu faço que a corrente na 90, como esse ângulo U de U está atrasado de um ângulo φ da corrente, né? Essa parte aqui, lembrando, é a parte capacitiva. Capacitiva, porque a tensão está atrasada em relação à corrente. Aí, para eu encontrar esse ângulo beta, meu U de U, ó, meu U de U de 1, vai ter um valor de 1 aqui, com ângulo, esse ângulo vai ser justamente esse 90 que eu tenho da corrente, 90 menos esse ângulo φ de 1, que seria 30 aqui. Certo? E meu U de 2, esse meu U de 2 aqui, tá aqui embaixo, viu? O de 2, ele vai ter um valor aqui que a gente vai encontrar, né? Poderia encontrar. E a fase vai ser esse 90 que eu tenho da corrente, mais esse φ de 2, que no caso aqui eu considerei como 60. Então vai ser 90 da corrente aqui, mais esse φ de 2, que eu considerei como 60. Certo? Então, no caso, o de 1, o valor total dele, né? O de 1 aqui seria igual ao valor que a gente iria encontrar, vamos supor, sei lá, 20 volts, um negócio assim, com a fase de 60 graus. E meu U de 2, ele teria um valor aqui também, o de 2, né? Supor que seja, sei lá, 30 volts, com a fase de 90 mais 60, 150. 150 graus. Volts. Entenderam isso? Ok, nesse caso aí você está somando então os ângulos, né? Para poder dar esse 180 Os graus. ângulos, exatamente. Quando a gente faz as equações, né? A resolução das questões, a gente vai encontrar esse ângulo aqui, ó, φ de 1, que é o ângulo da tensão de defasagem entre a corrente e a tensão, ou esse φ de 2 aqui. No caso, o φ de 1 seria capacitivo, o φ de 2 seria indutivo. Aí, para facilitar os Guys, nossos cálculos, a gente diz que a corrente está no zero. Pode falar. eu não entendi não, porque eu saí e entrei de novo. Eu vou explicar melhor durante uma questão. Aí acho que fica mais claro com números, né, para vocês.
Tá certo, Igor? Se tu não entender, depois tu fala comigo que eu te explico melhor. Positivo, Wilson. Beleza. Talvez Mais alguém tem dúvida? Se mais alguém tiver não, dúvida, eu explico agora. não, a execução assim é fácil assimilar. Fica melhor quando colocar os cálculos É, sim, sim. números melhor. Pronto, eu acredito que eu fiz alguma questão que tem essa parte de ângulo. Tenho quase certeza, quase 100% de certeza. Ô, já sabe, tinha só uma Certo, dúvida. vamos lá. Aqui, pode falar. Oi? Eu acho que ele tá mutado, né? Enfim. Continuando aqui, quando ele voltar e pergunta. Acho que ele caiu. Vamos lá. Aí aqui é a segunda situação, né? Aí a terceira situação seria justamente quando U de L é igual a U de C. Certo? A gente tem essa situação aqui, em que essa tensão aqui do indutor é igual à tensão no capacitor. Aí nisso a gente fala que o circuito tem ressonância, porque eles estão se cancelando, no caso o de C com o de L está se cancelando mutuamente. Certo? Então isso aqui é como se a gente supõe que não tenha, entendeu? Vai ter só a parte resistiva aqui. Quando a gente faz lá a análise fasorial análise de impedância, né? A gente encontra a impedância lá que é R mais ou menos, né? JX, dependendo se for indutor ou capacitor, essa parte aqui vai ser zero. Porque é como se eu tivesse um XC igual a 5 e um XL também igual a 5. Só que o XC aqui, eu vou mostrar mais na frente essa parte, mas aqui já adiantando para vocês, o XC, quando a gente transforma aqui para a impedância, né? Ele vai ficar da forma menos J, no caso aqui o valor de 5, menos J5. E o indutor vai ser J5 positivo. Então, se eu pego menos J5 mais J5, isso aqui vai ser igual a zero. Isso é igual a zero. Então, essa parte aqui, ela vai zerar e vai ter somente a parte resistiva. Por isso que eu só vou ter aqui essa parte aqui, ó. Essa setinha aqui, que é, no caso, representando a tensão no resistor, que está em fase com a corrente. Joyce, Certo? Oi, pode falar. isso aí é só em circuitos em ressonância, não é isso? Isso, em circuitos ressonantes, ele tem que a tensão no indutor é igual à tensão no capacitor, então eles se cancelam, por assim dizer. Elas se eliminam. Exatamente. Ok, tá bom. Pronto. Aí aqui a gente fala, né, que é circuito ressonante e a gente tenta evitar esse tipo de circuito justamente por conta das vibrações que ocorrem nesse tipo de circuito. Aí, por conta dessas vibrações, ocorre também a danificação dos isolamentos, dos equipamentos, né? Danificação dos isolamentos das máquinas elétricas. Só que ele é muito utilizado na parte de sinais, na análise de sinais, telecomunicações, enfim, para trabalhar bastante com essa parte de ressonância. Isso aí já é outro assunto. Aí aqui, por conta dessa ressonância, a gente tem a frequência de ressonância, que é quando ocorre, né? Quando a a reatância indutiva é igual a reatância capacitiva, certo? E com isso a gente encontra a frequência. Vocês lembram lá que XL é igual a 2π FL. Isso é igual a com XC que é igual a 1 sobre 2π FC. Tá vendo que nos dois componentes aqui, nas duas fórmulas, eu tenho essa frequência. Certo? Quando eu falo frequência de ressonância, eu tinha até dado um exemplo para vocês de quando a gente pega uma taça e bate essa taça com garfo ou com o dedo mesmo, ele fica vibrando em uma frequência qualquer, né? No caso, essa frequência seria aqui uma frequência de ressonância, que é quando esse XL é igual a XC, que ocorre essa vibração.
Aí fazendo XL igual a XC, eu vou ter 2π FL igual a 1 sobre 2π FC. Aí nisso, fazendo todas as manipulações aqui, passando o F para o lado esquerdo e tudo que não for F para o lado direito, eu vou chegar nessa fórmula aqui, ó. FR, que é a frequência de ressonância, vai ser igual a 1 sobre 2π vezes a raiz, isso aqui é o termo dentro da raiz, valor de indutância e valor de capacitância, LC. Isso é o valor de frequência de ressonância do circuito, no caso ressonância, né? Quando eu tenho XL igual a XC, ou seja, U de L igual a U de C. Certo? Na questão ele pode falar qual a frequência de ressonância de um circuito tal. Um exemplo. Aí ele vai dar, sei lá, ele pode dar o valor de XL. Aí você já sabe que XL vai ser igual a XC, porque ele está falando de frequência de ressonância. E com isso você encontra o valor da frequência de ressonância, porque vai ter o valor aqui de C, o valor de L, né? Vai ter 2π aqui, pega a raiz, pronto, encontrou a frequência de ressonância. Ele pode dar também o valor de frequência de ressonância e com isso pedir XL ou XC. Que é só ir voltando na fórmula. Certo? Quando ele fala de circuito ressonante é porque XL é igual a XC. E tem essa frequência. Alguma dúvida? Ô, Joyce, 2πf é o mesmo Oi. que ômega, né? É isso? É exatamente. Isso. Exatamente. Então, uma questão pode vir só o ômega Pode sim. Ele pode e, dar ômega e pedir a frequência. tipo, numa questão ou até mesmo no circuito, aí já se subentende que é o mesmo que isso, Aham. né? Beleza. Ele pode dar ômega aqui, ó. Se tu dividir por 2π, tu encontra a frequência. Entendi. Entendeu?